queria poder dizer em palavras o que eu sinto agora. Queria poder dizer para todos que o Senhor é meu amigo mais querido, minha história de amor. E quando eu ouço a tua voz me chamando pelo nome, eu sinto uma vontade, uma saudade de viver. Pessoas são assim. Pessoas são mistérios escondidos. Pessoas são mistérios revelados. Pessoas são aquelas que nos ajudam a compreender aquilo que cada um de nós somos. Você já ouviu gente dizendo assim muitas vezes? Ah, fulano é difícil demais. Ah, fulano é complicado demais. Pessoas difíceis. Tem gente que diz que o outro é muito difícil. E quantas vezes eu já tenho escutado? Padre, casei com uma pessoa difícil demais. Casei com uma pessoa complicada demais. Outro dia um senhor me disse isso. Padre, eu casei com uma pessoa que é difícil demais. E eu dizia, ela também casou com uma pessoa difícil, porque você também é difícil. Já viu que muitas vezes nós vamos olhando para o outro e vamos dizendo, ele é difícil, ele é complicado. Mas por que o outro é difícil? Por que ele é complicado? Porque nós temos a tendência de querer que o outro seja como nós somos ou como nós imaginamos. Sabe, é difícil, fala o tempo inteiro. Sabe, é difícil, porque tem opinião própria. Sabe, é difícil, porque bate o pé. Sabe, é difícil, porque quando coloca uma coisa na cabeça, ninguém tira. Mas você também é assim. São as pessoas difíceis que nos ajudam a perceber aquilo que nós somos e aquilo que grita em cada um de nós. Tenho aprendido ao longo da história que nós não buscamos as pessoas pelas afinidades que nós muitas vezes queremos encontrar nelas. As qualidades já são inerentes. Nós buscamos muitas vezes os defeitos. Nós buscamos muitas vezes aquilo que é difícil no outro. Já viu que o difícil é desafiador? Já viu que o difícil é aquilo que nós queremos controlar? Já viu que o difícil é aquilo que nós queremos muitas vezes manipular? E aí nós vamos entendendo que numa discussão não é necessário sair sempre vencedor, mas numa discussão é preciso mais do que ganhar o debate, ganhar a pessoa que ali está. E quando eu sou capaz de ganhar a pessoa que ali está, eu começo a perceber que pode existir uma discussão saudável. Ela é difícil sim, padre, ela é complicada demais, mas você também é difícil, você também é complicado. Quem disse que a sua forma de ser é a ideal? Quem disse que a sua forma de pensar é a mais perfeita? Quem disse que a sua forma de agir é a mais correta? E nós vamos percebendo que o difícil nada mais é do que o grito daquilo que nós somos que está sendo refletido no outro. O difícil nada mais é do que aquilo que nós precisamos entender em nós mesmos. Se tem uma pessoa difícil junto com você, é porque você também é difícil. Ah, padre, então quer dizer que se tem uma pessoa fácil de mim, é porque eu sou fácil? Pode até ser. Mas as pessoas difíceis, elas nos ajudam a compreender aquilo que nós somos. Eu não acredito em pessoas difíceis, eu acredito em pessoas desafiadoras. Pessoas que nos desafiam, pessoas que nos colocam contra a parede, pessoas que nos questionam. Sabe por que o seu filho muitas vezes você diz que ele é difícil? Porque ele te desafia. Sabe por que a sua esposa muitas vezes ela é difícil? Porque ela não concorda com tudo aquilo que você quer. Sabe por que o seu marido muitas vezes é difícil? Porque você não deixa ser aquilo que deveria ser. Não existem pessoas difíceis. Na verdade, existem pessoas que não sabem relacionar-se. Na verdade, existem pessoas que não sabem silenciar quando é necessário silenciar. Quer vencer uma batalha? Silencia. Quer vencer aquilo que grita em você? Silencia. Observa. Tudo aquilo que o outro fala, tudo aquilo que o outro grita, fica gritando dentro dele constantemente. A última palavra é a que vai permanecer. A última palavra é que vai gritar naquele coração que não soube entender o mistério de Deus. Sabe que outro dia eu dirigia e vi uma pessoa que estava do meu lado e infelizmente eu fiz uma entrada que não era mais correta. A pessoa já gritou aquele nome para mim. Aquilo ficou ecoando dentro de mim o tempo inteiro. E eu fiquei, e ele parou lá na frente. Ele parou na rotatória e ficou ali esperando eu passar. Eu passei, abri a minha janela
ele abriu a dele, ele olhou para mim e disse: desculpa. Foi a primeira vez que eu vi uma pessoa pedir desculpa, mas na verdade ele pediu desculpa porque aquela palavra que ele disse estava gritando dentro do coração dele. Não era uma pessoa difícil, era a pessoa que não estava em um dos seus melhores momentos ou em um dos seus melhores dias. Não existem pessoas difíceis. Eu, pelo menos, acredito que não existam pessoas difíceis. Existem pessoas que são desafiadoras. Existe uma grande diferença do difícil e do desafiador. E quando a gente entende isso, é sinal de que Deus está dando respostas concretas para que tenhamos a capacidade de caminhar, para que tenhamos a capacidade de ir ao encontro daquilo que me questiona. Olha ao seu redor, olha na sua vida. Será que você também não é um pouco difícil? Será que de vez em quando você não é cabeça dura? Será que de vez em quando você não fala um monte de coisas? Será que de vez em quando você não perde o seu equilíbrio? Isso não quer dizer que você seja uma pessoa difícil. Às vezes a sua personalidade é tão forte que você ainda não soube compreender aquilo de belo que você tem. O difícil nada mais é do que aquilo que nos questiona e que nos coloca no nosso devido lugar. Não precisa concordar comigo, não precisa pensar da mesma forma que eu, mas, por favor, me respeite. Difícil? Difícil é aquilo que eu não quero encarar como verdade na minha vida. Não olhe mais como difícil, mas olhe para a sua vida, para a sua realidade como algo desafiador. Diziam que Jesus era um pouco difícil, até diziam que São João Paulo II, era uma pessoa difícil. Quando ele chegava nos lugares, ele batia na mesa e dizia: é assim que eu quero. E as pessoas diziam: ele é muito difícil. Ele não era difícil, ele era desafiador. Quando ele fazia aquilo, ele chamava o outro para dar o melhor de si. E toda pessoa difícil ou desafiadora, elas nos levam e nos questionam a dar o melhor de cada um de nós. É essa experiência que Deus vai dizendo para nós. Você não é difícil não, criatura. Você não é difícil. Você pode até ser um pouco complicado. Mas difícil você não é. Só é difícil aquilo que nós não queremos olhar como verdade e amar como uma beleza plena. Eu peço ao Senhor hoje que tire da sua vida todas as dificuldades e que encha a sua vida de pessoas desafiadoras e que em cada desafio você encontre a beleza de perceber que o difícil não existe para aqueles que têm coragem de enfrentar e de lutar por aquilo que se crê e por aquilo que se ama. E aí você vai compreender a grandeza do Pai. E eu te abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.